Olá, bom dia, sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje o nosso tema é o filho de mãe superprotetora que sofre por não conseguir falar não. Bom, o que a gente pode começar e a gente iniciar o nosso assunto de hoje, a partir de onde? Entendendo o que é esse não conseguir falar não. Você já se viu numa situação em que você precisou pontuar, em que você precisou falar um não na vida e não conseguiu falar? Pensando talvez no que o outro ia pensar, achando que falar não seria algo errado ou algo ruim para o outro? O que seria esse falar não? Não vou, não posso, não gosto, não quero, né? E muitas das vezes a gente não fala por medo de magoar, por medo de machucar o outro, né? Porém, é um medo que eu não falo pro outro, mas é um não que eu não falo pro outro, mas é um não que tá engasgado em mim. Então eu não consigo ser eu nesse momento. Eu deixo de fazer coisas para mim, né? Por não conseguir falar o não, que na verdade eu queria colocar um limite e não consigo, pensando somente no outro. E aí, aonde é que nós vamos chegando com essa dificuldade de falar não? A falta de posicionamento na vida. Então a gente vai se anulando no decorrer das situações, né? Com essa dificuldade de falar não. E qual será a relação, né, gente? Eu citei aí na descrição do tema de que a superproteção, né, o filho de mãe superprotetora, qual que é a relação, né? Existe uma relação, filhos de mães superprotetoras têm uma dificuldade maior ainda de falar não? Sim. Por quê? Durante a vida, a mãe superprotetora, ela tende a antecipar, né, tudo para seu filho. Então, ela não deixa com que ele passe as situações, então ela antecipa tudo para ele, inclusive os nãos, né? Então aquilo que ela vê que vai trazer algum prejuízo, né? Até mesmo aquilo que é de forma saudável, né? De que nós, seres humanos, precisamos passar, ela fala não na frente desse filho, né? Então ela resolve para ele, e aí ele não consegue ter autonomia, então ele não consegue se posicionar, porque ele sempre teve a mãe do lado dele. Então, se nós entendemos que cada fase da vida existe um cuidado, a gente entende como proteção saudável, né? A proteção saudável é aquilo que os pais fazem, né? A mãe faz pelo filho diante daquela fase que o filho está. Então, na maternidade, o recém-nascido, e depois os cuidados vão se transformando, eles precisam evoluir, né? Então, depois vem a infância, depois a adolescência, depois a fase adulta. Esse cuidado ele precisa evoluir, essa proteção. Quando isso fica exagerado, tende a mãe sempre tratar esse filho como antes, né? Desde sempre, aquele cuidado exagerado, né? Que a gente fala da superproteção. Então ela começa a deixar esse filho sem autonomia, né? Então ele não consegue pensar o que ele tem que fazer, o não que ele precisa falar. Ele não sabe nem aquilo que ele quer pra ele, né? Então ele não sabe nem falar, gente, eu quero ir. Não, eu não quero ir, então eu vou falar que eu não quero. E às vezes eu recebo um convite e eu não consigo falar porque eu também não sei se eu quero ir ou não, né? Porque a mãe tende a colocar o filho nesse lugar, ela começa a decidir sempre por ele. Então existe uma relação entre superproteção e o filho não conseguir falar não? Sim, existe, né? É a partir disso que a gente entende que o filho de mãe superprotetora não consegue ter autonomia, então ele não consegue falar não para situações e até mesmo para essa mãe, né? E aí a gente entra nesse ponto, né? Então, a mãe superprotetora para o filho é como se fosse uma mãe que soubesse de tudo mesmo na vida. E antes dessa mulher ser mãe, ela é um ser humano, então ela também pode errar. Mesmo que a mãe queira somente o bem para o filho. Que mãe que vai escolher algo ruim para um filho, né? Mas esse filho,
não enxerga essa mãe como sendo um ser humano. Ele enxerga essa mãe como sendo a pessoa que tem a verdade absoluta em todos os sentidos, né? Então ele sempre vai consultar, ele sempre vai perguntar. E aí quando ele tem que falar não para essa mãe, ele sente culpa. Eu já estive nesse lugar, né? Eu já vivi situações com a minha mãe antes de eu viver o método, que é hoje o que eu trago para vocês, o método 3F. Eu estava nesse lugar, né? Eu estive nesse lugar de ter a minha opinião e sentir culpa de falar não para minha mãe, né? Então esse falar não para a vida, para situações, também está relacionado à dificuldade de eu falar não para minha mãe, né? E não é no sentido, gente, de tratar mal, de ser grossa, de ser, sei lá, né? Talvez em algum momento a gente, por conta desse sufocamento, né? Porque na maioria das vezes o filho ele vai se sentindo sufocado, porque ele não consegue se colocar. Porque se ele se coloca, ele sente culpa. E isso é visto como rebeldia, né? Mas na verdade existe uma mãe que quer o bem para o seu filho, na visão dela, e existe um filho que pensa que vê essa mãe querendo cuidar, querendo pensar numa maneira mais fácil, mas para ele quer ser ele também. Ele quer falar dele, né? Ele quer se posicionar na vida, ele quer falar não para essa mãe por não concordar com a opinião dela, mas ele sente culpa. Então, olha a situação que fica esse filho, né? Ele fica no meio de uma encruzilhada, ele não sabe que caminho ele toma, ele não sabe que reação ele tem, né? Porque o filho de mãe superprotetora, ele tem um sentimento de culpa muito profunda. Eu costumo falar no consultório que a culpa para o filho de mãe superprotetora é um sentimento que machuca o tempo todo. O tempo todo. Porque o filho não pode ser ele, né? Ele não pode ser ele. Porque se ele é ele sente culpa. Porque a mãe é uma pessoa que sempre cuidou. Então, gente, é um vínculo muito, muito difícil, né? Eu acho que é algo que a gente precisa cuidar muito desse lugar, né? Porque é uma dor profunda, né? O filho sente uma dor profunda nesse sentido. E aí a gente vai pensar, a partir disso, assim, sempre tem uma exceção, né? Mas na maioria dos casos, o filho, ele vai atrair relações abusivas, né? Então, em que sentido? Só em relacionamento amoroso? Não. Pode ser que seja em amizades, no trabalho. Numa amizade, pode ser aquele amigo, aquela amiga que é muito invasiva, que exige muito, né? E esse filho não consegue se posicionar. Então, ele não consegue falar não para as pessoas de fora também, né? E então pode ser uma amiga, pode ser um amigo, pode ser um chefe de trabalho, sabe aquele chefe que chega, que te coloca na parede, que fala que você tem que produzir, o tanto que você tá fazendo nunca tá bom, que tá sempre cobrando, que fala palavras abusivas, que faz chantagem emocional, né? E esse ser, né, essa pessoa não consegue dar outras respostas, né? Se sente acuado, não consegue se posicionar. E isso, gente, olha como faz sentido. A gente está falando de filhos de mães superprotetoras. A dificuldade de falar não para nossa mãe, né? E isso vai aparecer onde? Nas outras relações. Então, essa pessoa, ela não consegue falar não, né? E no relacionamento amoroso, maior parte, gente, né? Quantas pessoas a gente vê... Vocês devem conhecer, né? Se vocês não passam alguma situação como essa, né? Principalmente em relacionamento amoroso, vocês devem conhecer alguém que passa por isso também, né? Que vive numa relação abusiva, que não consegue falar não, que não consegue se posicionar, que tem dificuldade de ser ela mesma, que não consegue opinar, né? A gente conhece pessoas assim, muitas das vezes a gente está nesse lugar, né? De estar numa relação que tem traição, que tem várias questões de falta de respeito no relacionamento e a pessoa não consegue sair do lugar, não consegue ter outra resposta, né? E aí quem tá de fora fala, gente, mas você não sai desse lugar, você não consegue, dá um não, fala um não, dá um basta, e a pessoa não consegue ter ação
não consegue terminar, né? Tudo isso está ligado a essa dificuldade de falar não, né? E aí a gente precisa entender se isso está ligado lá na relação com a minha mãe, né? Que muito provável esteja. E por que a vida, ela entende... Não, por que a vida, na verdade, ela traz isso pra gente? Né? Por que eu atraio relações assim? Porque é o lugar que eu preciso curar. É o lugar que eu preciso olhar. Então, eu não consigo falar não com a minha mãe, né? Porque eu sinto culpa. Mas eu preciso ser eu mesma. E ser eu mesma não é algo errado. E falar não pra minha mãe não é algo errado. Desde que eu entenda que nós somos seres singulares, né? Nós temos a nossa vontade, assim como a nossa mãe tem, assim como todas as pessoas precisam ter. E tá tudo bem a gente pensar diferente. Mas não, filho de mãe superprotetora sente culpa por pensar diferente da mãe. Sente culpa por falar não pra ela. Essa é a dor do filho de mãe superprotetora. Porque sente culpa de ser ele mesmo. E aí, a vida vai entendendo que eu preciso cuidar desse lugar. Então, se eu não tenho forças para cuidar com a minha mãe, a vida vai me apresentar diversas situações que vai me fazer entrar em contato com isso. E aí eu preciso olhar, eu preciso entender, eu preciso parar para pensar. Peraí, eu estou num relacionamento abusivo? Eu estou em uma amizade abusiva? Meu patrão me coloca na parede, eu não consigo dar novas respostas, né? Eu estou nesse lugar? Pronto, vamos pensar. Tem alguma coisa que a gente precisa olhar, né? Tá, então aí eu entendi. O que eu preciso fazer agora, né, Thaisa? Qual que é o passo que eu preciso dar para cuidar desse lugar? Primeira coisa, gente, o que a gente costuma fazer? Pensar sempre, né? Sempre o que os outros... Não, na verdade a gente sabe o que os outros gostam. Vocês sabem o que vocês gostam? Vocês têm uma opinião assim, ó, eu costumo fazer muito isso no consultório, né? De perguntar, você gosta de churrasco ou de pizza? E a pessoa fala, não sei. Tá, mas e a sua mãe, do que ela gosta? E aí a pessoa fala, minha mãe gosta disso, disso, disso. Ela gosta desse prato preferido. Tá, mas e você, o que você gosta? E eu começo a investigar e começo a colocar essa pessoa pra pensar, né? Que de fato ela gosta, né? Que tipo de passeio ela gosta. Por quê, gente? A gente tá entrando num autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Eu entender aquilo que na verdade, eu começar como se eu pegasse uma lista, um papel, e fosse listando tudo que é a Thaisa na vida. Então, a Thaisa gosta de fazer academia, a Thaisa gosta de caminhar e pensar na vida, de ter esse momento com ela. A Thaisa gosta de fazer as unhas, ela gosta de cuidar do cabelo. O que mais? Ela gosta desses tipos de filme, de séries. Então, é como se eu começasse a falar de mim aqui nesse papel, né? E onde a gente vai chegar com isso? Nas minhas vontades. Primeira coisa, nas minhas vontades. Então, o partido político, o estilo de música, o dia da semana que eu gosto, o prato preferido, o restaurante que eu gosto de ir, sabe? Parece coisa simples, mas vai fazer sentido lá no falar não pra minha mãe e no falar não pra vida. Por quê? Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto. Então, eu consigo me posicionar. A partir disso, sim, porque a partir disso a gente vai entrar numa evolução no sentido assim, ó, de cada vez eu me aproximar de mim. O que é esse me aproximar de mim? Me conhecer, saber a cor que eu gosto, que roupa que eu gosto, que estilo que eu gosto de vestir, que perfume. Sabe aquela coisa de você falar, que perfume que você gosta? De doce, mais amadeirado, um perfume mais suave, né? Então eu tô entendendo quem eu sou. Eu me lembro, num momento com a minha mãe, de eu não conseguir falar não pra ela, né? A gente foi numa perfumaria pra comprar
um perfume. E eu queria muito um perfume doce, né? Só que ela não gostava. Então ela falou pra mim, eu não gosto de perfume doce. E aí, eu com aquele sentimento assim, gente, eu gosto tanto desse perfume, queria tanto levar. Mas como, né, eu moro ainda com a minha mãe, né? E naquela época, eu não conseguia falar não. Eu não conseguia escolher por mim, né? O que eu fiz? Eu não levei o perfume doce. Levei o perfume que ela gostava. Porque ela iria usar comigo. Então eu falei, eu vou levar, ela não vai usar. Mas eu poderia usar o perfume que ela gostava, sabe? Então hoje, né? Hoje o que eu faço? Eu compro o meu perfume e falo pra ela, mãe, qual que você quer? Qual que você gosta? Qual que você vai levar? Escolhe você aí. Mas o meu já garanti, vou levar, né? Então eu precisei entender o que eu gostava de verdade. Porque parecia que o que a minha mãe escolhia era sempre melhor, sabe? Era sempre mais cheiroso, era um negócio que ia ter mais fixação na pele. Era um perfume mais assim, né? Que eu ia ficar um pouco mais elegante, sei lá, sabe? Mas por quê? Porque eu me anulava, eu não me conhecia. Não, peraí, eu gosto de perfume doce, então eu vou levar o doce, tá tudo bem, sabe? E a gente até foi nesse dia juntas, a gente comprou, ela comprou o dela, eu comprei o meu e tá tudo bem. Mas o filho de mãe super protetora, ele fica nesse lugar, ele não consegue enxergar em volta dele, né? Parece que ele só enxerga aquilo que essa mãe tá colocando pra ele. Até porque, gente, a vida inteira foi assim, né? Esses estímulos, eles foram dados durante uma vida. E aí, como que esse filho não aprende isso, né? Mas aí, é aquilo, a gente precisa começar a se tocar com essas coisas. Pra gente começar a ter novas respostas, sem culpa, né? Então, primeira coisa, saiba daquilo que vocês gostam, né? Tenham a certeza que é necessário que vocês comecem desse lugar, de se autoconhecer, de saber o que gosta, o que não gosta, sabe? Percebe que aí eu já começo a colocar um não, mesmo que eu não estou falando para alguém, mas eu já estou falando para mim, né? Eu gosto ou não gosto? Olha aí, aparecendo lá, não vou, não quero, não posso, não quero ir, né? Não vou, não posso, não gosto. Então, faz todo sentido. E aí, a partir daí, a gente vai começar a falar esse não saudável. Porque não é um não. Gente, a gente precisa entender que não é remédio. Que não tem qualidades, que não tem coisas boas embutidas nessa palavrinha. Quantas coisas a gente pode evitar com a palavra não, né? A gente pode cuidar do outro falando não. O outro, eu sempre falo isso, o ser humano, ele é como se ele pedisse pra ter regras, sabe assim? Sabe aquela coisa de você valorizar depois do não que você escuta? É claro que não, muito, muito não também, que passa do exagero, que passa da conta e vai pro exagero, também não é positivo. Mas nesse lugar, né, que a gente tá falando de filhos, de mães super protetoras que sofrem por não conseguir falar não, a gente tá entendendo que é necessário, né, porque tá trazendo um sofrimento. Então esse filho, ele tá sofrendo e ele precisa ouvir o sofrimento dele. Ele precisa acolher esse sofrimento, de entender que tem alguma coisa que não tá legal, que precisa ser mudado. Então o primeiro passo tem que ser desse filho, né? De olhar para isso, de falar, gente, tá doendo, eu não consegui falar não, né? Que caminho eu preciso seguir para olhar para isso? E o caminho, gente, é esse, é a gente se conhecer primeiramente, né? É como se a gente começasse a morar em nós. Eu falo muito isso. Mora aqui dentro. Mora aí dentro de você, né? Começa a habitar. Sabe aquela coisa de você chegar em casa como se você fosse numa casa nova? Aí você chega na casa, você precisa habitar ela. Você tem que olhar nesses quartos. Você vai olhar quantos cômodos tem. Você vai olhar onde está o banheiro. Você vai olhar a cozinha. Você vai ver onde estão os armários. Você vai guardar suas coisas. Tô habitando dentro de mim, tô sendo eu, tô me conhecendo, tô enxergando a minha casa por dentro. A partir disso, a gente vai conseguir chegar nesse não, porque eu consigo me posicionar,
Porque o filho de mãe superprotetora, ele começa a não ser ele começa a ser só a mãe, né? Porque a mãe, ela tende a ter esse comportamento, né? Que na verdade, para ela é cuidado. Só que a gente entende que tem um exagero, porque esse cuidado não é um cuidado que fortalece, né? Tem uma série de coisas que a gente acaba tendo que buscar na relação materna com essa mãe superprotetora, né? Que é a dificuldade dela com o desamparo que ela viveu. Tem uma live, a live anterior, né, que eu fiz aqui, tá salva no meu feed, vocês podem assistir, que eu falo um pouquinho o que é uma mãe superprotetora. Ela tem vários motivos para ela ser assim, coisas conscientes e coisas inconscientes, né? Que muitas das vezes ela não sabe que ela tá nesse exagero, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, lá eu falo um pouco sobre isso, né? Então, na próxima live, gente, eu vou falar sobre a culpa. Porque filho de mãe superprotetora tem essa culpa profunda, né? Que a gente fala de ser agente na vida, né? Eu já estive nesse lugar, já senti muita culpa com a minha mãe, né? Um sentimento profundo de falar o que eu queria, de ser eu, né? De decidir alguma coisa sem consultar ela. Tinha necessidade de consultar e quando não consultava sentia culpa. E principalmente falar não, né? Que é o tema da nossa live de hoje. Então, a partir disso, dessa regrinha que eu trouxe para vocês, a gente vai conseguir chegar lá no não com a nossa mãe. E não só com a nossa mãe, com as pessoas, nas relações abusivas, nas amizades, no trabalho. Olha, o quanto esse não é saudável e o quanto ele vai trazer libertação para sua vida. Então, tente olhar um pouquinho sobre isso, para pensar nisso. Tem o que fazer, viu, gente? Eu já estive nesse lugar. Hoje, né, eu falo que depois desse método, né, que assim, foi um divisor de águas mesmo, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma relação, assim, ótima com a minha mãe e sou eu na vida, sabe? Hoje eu consigo me posicionar, consigo falar não para as pessoas, não quero ir, não vou, não gosto, não quero, sabe? E isso é libertador, certo? Então a gente se vê na próxima quarta-feira, temos live de segunda e quarta-feira, tá? Às 8h30 da manhã. Hoje eu tive um episódio que aconteceu aqui, eu acabei atrasando, mas na quarta-feira, às 8h30, eu estou aqui para mais uma live com vocês, tá bom? E a gente vai falar sobre culpa, né? Os tipos de culpa que filhos de mães super protetoras enfrentam aí, tá? Nessa relação, nesse vínculo profundo, né, gente? Que é esse vínculo com mãe. Não é fácil, né? Todo mundo tem alguma dificuldade com mãe. Mas nós estamos aqui, eu estou aqui para ajudá-los, né, a fazer com que essa relação seja uma relação respeitosa com essa mãe super protetora, tá bom? Um beijo e até quarta-feira às 8h30.